Ebola, dengue, febre amarela, gripe comum, zika, chikungunya, covid-19, o que todas elas têm em comum? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O nome vírus, em uma aproximação, o termo em latim, vírus, significa veneno ou toxina. Eles são pequenos agentes infecciosos, a maioria de 20 a 300 nanômetros de diâmetro, embora tenha alguns que possam ser um pouquinho maiores do que isso, são chamados os vírus gigantes. Mas imagina um mundo onde a gente não sabia absolutamente nada sobre vírus. Não se sabia como que os organismos pegavam doenças. Na verdade, imaginavam que as doenças vinham de um ar contaminado, que eles chamavam de miasma na época. Até que em meados do século XIX, houve um pesquisador chamado Louis Pasteur, aquele cara do leite pasteurizado, e ele propôs a teoria microbiana das doenças, na qual ele explicava que todas as doenças eram causadas e propagadas por algum tipo de vida muito pequenininha, e que essa vida se multiplicava no organismo doente e se transmitia para outros organismos, contaminando os outros organismos. O Pasteur, ele começou a trabalhar com a raiva, e ele constatou que, embora a doença fosse contagiosa e transmitida pela mordida de um animal raivoso, esse micro-organismo ele era tão pequeno que ele não conseguia ser observado. Ele então concluiu que esse agente infeccioso ele estava presente, mas ele era muito pequeno para ser observado em microscópio. Em 1884, um microbiologista chamado Charles Chamberland desenvolveu um filtro chamado filtro Chamberland com poros muito pequenininhos e que não conseguia passar bactérias por esses poros. Os poros eram menores do que o diâmetro de uma bactéria. Então passava soluções que continham bactérias através desses filtros e as bactérias ficavam retidas nesse filtro. Aí a solução, em teoria, se tornava estéril. Em 1892, o biólogo Dmitry Ivanovsky ele utilizou o filtro de Chamberland para demonstrar que folhas de tabaco infectadas, trituradas, continuavam infecciosas mesmo depois da filtragem, ou seja, não se tornava estéril depois da filtragem. Ele sugeriu que essa infecção podia ser causada por uma toxina ao invés de por bactérias, já que uma toxina poderia passar pelo filtro. Em 1998, 6 anos depois, o microbiologista chamado Martinus Beijerinck repetiu a mesma experiência e ele ficou convencido que essa solução filtrada continha um novo agente infeccioso, denominado Contagius vivus fluidum, ou fluido vivo contagioso. Ele também observou que esses agentes apenas se reproduziam em células que se dividiam, mas não conseguiu determinar se esses agentes seriam constituídos de partículas, então ele assumiu que os vírus estariam presentes no estado líquido. Esse pesquisador introduziu o termo vírus para indicar que o agente causal da doença do mosaico do tabaco não tinha nenhuma natureza bacteriana, e isso foi o marco inicial de uma ciência chamada virologia. Em 1901, Walter Reed identificou o primeiro vírus humano, que era o vírus da febre amarela. Em 1911, Peyton Huss transmitiu o tumor maligno de uma galinha para outra e descobriu o vírus do sarcoma de Rous. Demonstrou que o câncer também poderia ser transmitido por vírus. Dessa forma, a gente começou a entender como os vírus começavam a funcionar, e daí várias pesquisas foram acontecendo ao longo do tempo. Uma coisa que foi descoberta é que os vírus foram considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só conseguem sobreviver na dependência de um outro organismo vivo, de uma outra célula viva, para poder fazer a sua replicação celular. Então os vírus eles foram classificados também dentro de grupos taxonômicos, como seres vivos. Mas, por conta deles não possuírem um metabolismo próprio, deles não conseguirem produzir proteínas, eles não foram considerados seres vivos. Os vírus eles foram agrupados então de uma forma um pouquinho diferente. Houve um virologista chamado David
Baltimore, que desenvolveu uma classificação de ordenação de vírus em 7 grupos, com base no seu genoma viral e na forma que esse genoma era transcrito. Esses vírus então foram agrupados em 7 grupos, sendo o grupo 1 um vírus de DNA de fita dupla, o grupo 2 um vírus de DNA de fita simples, um grupo de RNA de fita dupla, 4 um grupo de RNA de fita simples com senso positivo, o grupo 5 um grupo de RNA de fita simples de senso negativo, o grupo 6 RNA que utiliza uma enzima chamada transcriptase reversa e o grupo 7 um DNA que também usa transcriptase reversa. Com base nessa classificação do Baltimore, a gente começou a perceber que existem alguns padrões de vírus e os mais conhecidos são os adenovírus, que são os vírus formados por DNA, por exemplo, o vírus da pneumonia, o retrovírus, que são vírus formados por RNA, por exemplo, o vírus do HIV, os arbovírus, que são transmitidos por insetos, por exemplo, o vírus da dengue, os vírus bacteriófagos, que são vírus que infectam exclusivamente bactérias, e os micófagos, que são vírus que infectam exclusivamente fungos. E os vírus, eles são organismos extremamente simples. Eles são constituídos de poucos componentes estruturais. E eu vou falar deles para vocês. Eles têm ácido nucleico, ou seja, eles vão ter uma molécula de DNA ou RNA que vai constituir o genoma viral, um capsídeo, que é o envoltório proteico, que vai envolver o material genético, um núcleo capsídeo, que é uma estrutura formada pelo capsídeo, associado ao ácido nucleico que ele vai englobar, um capsômero, que são subunidades proteicas que agregam e constituem o capsídeo, um envelope, que é uma membrana rica em lipídios, que vai envolver a partícula viral externamente. Esse envelope ele pode ser estruturas celulares dispersas no ambiente, como uma membrana plasmática ou uma organela. É dessa forma que ele vai enganar algumas células para conseguir entrar. A gente vai falar na próxima aula sobre isso. E os plerômeros, ou espículas, que são estruturas proeminentes, geralmente constituídas de glicoproteínas e lipídios, que são encontradas ancoradas ao envelope, expostas na superfície do vírus. Então lembrem-se, nessa aula vocês viram o histórico de como o vírus surgiu, na verdade como a gente descobriu ele, qual é a classificação que a gente põe para os vírus e como que os vírus são estruturados, qual é a morfologia dele. Na próxima aula eu vou falar para vocês como que acontece o ciclo de replicação do vírus. Mas antes da gente passar para a próxima aula, eu vou falar uma curiosidade para vocês. Existe um debate grande se os vírus são geralmente seres vivos ou não. Como eu falei anteriormente, eles não têm um metabolismo próprio, eles não produzem proteínas. Então, em teoria, eles não são considerados seres vivos. Porém, existem mimivírus, que são vírus gigantes, aqueles maiores, que já conseguem fazer a produção de proteínas. Então, se você considerar esse grupo, eles podem ser classificados como seres vivos. É uma discussão que vai render muito trabalho aí, mas é importante a gente ressaltar que eles podem ou não ser considerados seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!